O ex-presidente Jair Bolsonaro cancelou a entrevista que concederia nesta terça-feira ao portal Metrópolis. A decisão foi comunicada por meio de um bilhete manuscrito que diz o seguinte: informo que não concederei entrevista nesta data por questões de saúde. Nas redes sociais, o senador Flávio Bolsonaro pediu orações ao pai. Como todo mundo sabe, ele está na iminência de se internar para fazer uma cirurgia. E tem dia que ele acorda bem, tem dia que ele acorda pior. Então hoje pode ter sido um dia que ele acordou mais indisposto. E eu sei que muita gente está com saudade dele, de ver o meu pai de novo, de ouvir a sua voz, nem que seja aqui pelas telas, né? Por onde eu vou, muita gente pergunta como é que está seu pai. E essa seria uma oportunidade de todos verem como é que ele está. Bom, mas a saúde dele em primeiro lugar, né? Então eu peço que continuem orando pela saúde dele, pela nossa família e pelo nosso Brasil. Bom, e agora a gente traz uma atualização sobre o estado de saúde do ex-presidente. O ministro Alexandre de Moraes autorizou o deslocamento e também a internação de Jair Bolsonaro no Hospital DF Star em Brasília para a realização de uma cirurgia que deve ocorrer amanhã. O procedimento é para a correção de 2 hérnias. E a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro ficará como acompanhante principal e os filhos Flávio e Carlos como acompanhantes secundários com autorização prévia do ministro Alexandre de Moraes. Hoje, terça-feira, pela manhã, a ex-primeira-dama esteve na Superintendência da Polícia Federal para visitar Jair Bolsonaro. Marcília, a gente lembra que a equipe médica de Jair Bolsonaro tinha solicitado essa cirurgia, mas o ministro Moraes ordenou uma perícia de uma equipe médica da Polícia Federal para realização ali para constatar realmente a necessidade de cirurgia. Foi constatada, o ministro Moraes deferiu, né, essa cirurgia que deve ocorrer amanhã. Claro, Jair Bolsonaro agora ser internado no Hospital DF Star em Brasília para realização de alguns exames, para verificação também do seu estado de saúde, para passar por essa intervenção, né, essa operação para retirada e correção de 2 hérnias. Pois é, mas ainda assim o ministro Moraes, primeiro que ele hesitou até onde pôde a respeito dessa cirurgia, né? Então mandou uma perícia para cá, uma perícia para lá, o juiz não é médico, o juiz se está em dúvida e essa dúvida vai ser levada ao médico, ele autoriza e depois o médico dá o seu parecer. Vamos nos lembrar o que aconteceu no caso Clezão, né? Justamente nesse momento de hesitação, no mínimo, do ministro Moraes, é que morreu o Clezão. Então, o juiz não está lá para fazer as escolhas médicas do que é urgente ou não é, ou do que é necessário ou não. E depois, ele também cria aqui restrições ao acesso dos filhos, né? Enfim, quer dizer, não está tudo liberado, não é uma cirurgia tranquila. Não, ele vai ter que fazer a cirurgia nessas condições, o acesso dos filhos e da esposa vai ser dessa ou daquela forma. Quer dizer, ele continua agindo com o sadismo de sempre. Ele continua agindo, criando restrições ou embaraços a que a sua família, a família do Bolsonaro tem acesso a ele num momento delicado como esse. Continua fazendo, portanto, política com a toga. Continua tratando ele, o Bolsonaro, não como um sujeito de direitos, mas como um objeto. Tratando como inimigo dele, inimigo do Estado. Imagina só, o Estado somos nós e o Moraes, em nosso nome, supostamente trata o Bolsonaro dessa forma. Então, infelizmente, né, essa cirurgia vai ter de ocorrer, mas o Moraes continua tratando sem nenhuma humanidade, nem o Bolsonaro, nem os seus filhos, nem a sua família, nem o estado de saúde dele. O caso do general Heleno me impressiona, né? Porque ele disse que o general Heleno pode ficar em regime de... Domiciliar. Como é que é? Auxiliar humanitária. Isso, porque não oferece risco de fuga. Aí ele põe a tornozeleira. Se não oferece risco de fuga, por que a tornozeleira? Pois é. É prisão humanitária sem humanidade. Sem humanidade. Exatamente. Bom, a gente vai seguir qualquer atualização em relação ao estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente traz informações para você que deve realizar esse deslocamento ainda hoje
para o Hospital DF Star em Brasília. A gente lembra que hoje ele concederia uma entrevista ao portal Metrópolis, inclusive a revista Oeste também solicitou uma entrevista, né, ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, claro, por todas essas questões de saúde, né, imagina a fraqueza, a vulnerabilidade dele neste momento, ficou inviável. A gente até exibiu na tela para quem nos acompanha o recado que ele escreveu de próprio punho, dizendo que hoje não seria possível por questões de saúde. Então, a gente deseja que essa cirurgia ocorra da melhor forma possível e que aí, então, com a passagem do ano, ele consiga prontamente se restabelecer, né? Apesar do Moraes. Exatamente, porque ele está sem falar há quanto tempo, por ordem do ministro Alexandre de Moraes? De setembro, Calado. pelo menos, né? Quer que entrevistar? O Metrópolis. Pois é, eles poderiam aproveitar para entrevistar o Felipe Martins, né? Que também está calado por ordem do ministro Moraes. Preso por causa daquele Guilherme Amado que publicou uma reportagem no Metrópolis. Exatamente. Esse site deve ainda, o portal aí deve um pedido de desculpas, pelo menos, né? Sim. Por ter publicado o texto de um dedo duro trapalhão, né? E o Moraes, que no julgamento do Felipe Martins, teve o descaramento de dizer que havia uma celeuma, palavra dele, uma celeuma entre um documento que ele estava se referindo à reportagem do Guilherme Amado e o outro documento que era a embaixada... Como é que fala? O sistema de imigração dos Estados Unidos dizendo que ele nunca tinha entrado lá. Quer dizer, como é que tem uma celeuma? E aí condena por outro crime. Por outro crime. E esquece esse, não pede nem desculpa. Essa celeuma custou 6 meses da vida de Felipe Martins, preso. E segue custando. Exato.